como sempre, tentando ser breve, tentando ser útil, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Então, tá aí, né? Seguindo aqui mais ou menos o raciocínio do Paulo Eduardo Martins, um dos grandes jornalistas aí do Brasil, é nisso que a coisa tinha que chegar, né? Ou como o próprio professor Olavo explicou milhões de vezes sobre a teoria do Estado, é claro que a mobilização da maior parte da nação para que se faça uma pressão dentro do Congresso para que as coisas se tornem mais justas e que de fato quem está trabalhando lá se torne representante de fato do povo brasileiro, ainda assim tudo isso pode falhar, tudo isso pode ser revertido. Existe sempre o risco do Estado tomar a dianteira. Isso aconteceu, é só estudar um pouco de história do comunismo, pessoal, do comunismo internacional. É só prestar bastante atenção às lições do professor Olavo de Carvalho, entre outros que estão fazendo o mesmo trabalho. Quer dizer, o Estado ele tem o poder de alterar as leis, tem o poder de perseguir, de prender e de matar, né? Por isso que é por isso que, vamos dizer assim, grupos de jovens, esses grupos de jovens que por décadas estão aí, de geração para geração, se unem e promovem protestos públicos aí, que, vamos dizer assim, favorece o Estado, ou seja, favorece a ideologia de esquerda, favorece o comunismo, o Estado, e demoniza o capitalismo, são, no mínimo, idiotas úteis. Eles, de fato, não têm a menor noção do que é a teoria do Estado. Não têm noção do quão perigoso pode ser o Estado também. No próprio Miguel Reale, quando você estuda, você lê assim, pelo menos umas 2, 3 páginas daquele livro, Aplicações à Constituição de 1988, ele deixa claro que existe também, nos próprios fundamentos da Constituição de 88, o risco de tornar todo o aparato político totalitário aqui no Brasil. Existe sempre, né? Só que ela é flexível, né? Mas em toda a Constituição existe esse risco. E existe sempre o risco da coisa do processo não só se autorreciclar, mas de tudo se reverter, tudo se inverter. Você tem 3 personagens lá, Lewandowski, Toffoli e Gilmar Mendes, que de fato não estão correspondendo em nenhum momento aos interesses nacionais. Só que essas pessoas ainda estão ocupando os cargos, né? E essas pessoas estão agindo conforme os princípios que acreditam, e estão procurando, vamos dizer assim, flexibilizar as leis conforme os seus critérios ou conforme algum outro, né? Vamos dizer assim, algum outro procedimento que está sendo feito por debaixo dos panos, né? O Lula já não havia declarado que tem o Supremo nas mãos? De certa forma ele tinha razão, ele não estava blefando. E o Lula até agora não viu o sol nascer quadrado como muitos olavetes, esses olavetes babacas que não deveriam ser alunos do professor Olavo de Carvalho e ficam ali lançando aqueles posts estúpidos e ridículos no Facebook, tirando sarro. Não se tira sarro disso aí, mas isso é coisa séria. Não se sabe onde isso vai parar. Não se sabe o que vai acontecer até as eleições desse ano, do final desse ano. E mesmo que o Bolsonaro ganhe, como o próprio professor Olavo já explicou, se ele não tiver um apoio um pouco mais maciço dentro do Congresso, esqueça. Eles vão fazer de tudo para infernizar. O cara vai sair de lá doente, né? O cara vai sair de lá 30 anos mais envelhecido. Isso se ele não tiver um infarto lá dentro. Porque é fato que a maior parte dos membros do Congresso e que estão lá em Brasília são pessoas voltadas para o socialismo, para a esquerda, né? E não há jeito de se reverter isto em tempo hábil, como se diz por aí, né? Então é claro que mesmo as pessoas que estão de fato fazendo um trabalho muito importante, até sob a orientação do professor Olavo de Carvalho, que é de organizar grupos ou organizar canais no YouTube para que procure esclarecer toda a população, ou então que se mobilize uma grande quantidade de pessoas para ir lá até Brasília e fazer uma série de protestos, uma série de pressões, até mais inteligentes,
Ainda assim, não dá para garantir que as coisas vão mudar. Por quê? Porque ficou muito tempo no poder aí. O PT está há muito tempo aí. E outra, tá? Vamos falar a verdade, eu gosto sempre de chamar a atenção aqui. Como o próprio professor Olavo também explica, o povo brasileiro é muito dinheirista. E as pessoas que se mobilizaram para empichar a Dilma e que agora estão todas mobilizadas também para que o Lula permaneça na cadeia e seja punido, são pessoas que a maior parte desses grupos é porque se sentiram lesados no bolso. Né? No passado, já no início do governo do Lula, havia já diversas razões para ele tomar um impeachment já no primeiro ano. Quem não se lembra, assim que o PT assumiu o poder em 2003, já saiu na revista Veja, olha, na revista Veja ainda, né? Eram todos os convocados a compor lá a comissão do PT, né, a cúpula do PT lá no poder, eram todos ex-trotskistas, ex-comunistas, ex-stalinistas, eram todas pessoas da esquerda, da extrema esquerda aqui no Brasil, que no passado estavam combatendo ao regime militar e foram descaradamente convocados, né, a compor a cúpula petista ali. Ao longo do tempo, Lula deu asilo político a diversos militantes e terroristas de esquerda aqui no Brasil, entre eles Cesare Battisti, Oliver Medina. Né? Ao longo do tempo, houve, aí, durante o governo PT, houve uma série de infiltrações, né, de ideologias de esquerda nas escolas, nas instituições. Não foi só o processo de implodir a economia, como foi feito. Existe uma série de coisas, de procedimentos que fazem parte do histórico do PT no poder aqui no Brasil, que afetaram diversos outros departamentos do Brasil, que são institucionais, culturais, né? Ou seja, escolas, hospitais, né? Ministério da Cultura, enfim, houve uma infiltração, houve a chance, o Lula no poder, ele deu a chance para todo o pessoal de esquerda agir conforme a cartilha do comunismo internacional. E é só a gente ver todas as ligações do PT com as Farc, com a Venezuela, com a Bolívia, né, com Cuba. Por exemplo, Jair Bolsonaro quase não pode abrir a boca, né, que ele sofre uma ação, né, um processo milionário sobre ele, que pesa sobre ele. Já tem mais um processo sobre ele. O cara mal diz um A e já tem um processo em cima dele. E, no entanto, quando o Fidel Castro faleceu, qual foram um dos primeiros vídeos que foram divulgados no YouTube? Foi lá do ex-presidente Lula, com uma máquina de lava-jato, escrevendo, né, com essa máquina na parede, Fidel Castro. Como isso não é uma atitude de provocação? Hã? Mas não houve processo em cima, seja quem for, se ele é um cidadão, se ele é um ex-polícia, deveria haver um processo, porque ele é uma pessoa de muita influência pública, né? E ele fez provocações desse tipo, mas nenhuma pena maior, né, nenhuma pena suplementar pesou sobre ele, né? E ainda até que ele se entregasse, até que o julgamento todo se completasse, o julgamento do habeas corpus, né, a prisão decretada e até o momento em que ele se entregou, isso foi se arrastando como um verdadeiro calvário, né? Por quê? Porque o pessoal de esquerda realmente, o pessoal de esquerda que fazem parte da vida política aqui no Brasil, conseguindo se organizar a tal ponto que eles têm um poder de manter as coisas a seu favor de alguma maneira, como agora o que está acontecendo ali no Supremo Tribunal. Eles vão tentar de todas as maneiras possíveis reverter a situação a favor do PT, a favor do Lula e a favor da esquerda aqui no Brasil. Essas pessoas são todas exatamente como está lá registrado no personagem Macunaíma, são todos, vamos dizer assim, heróis sem caráter. Né? Eles vão até as últimas consequências. O professor Olavo já explicou isso também várias vezes. Essas pessoas vão até as últimas consequências. Né?
Eles não são as pessoas conservadoras, católicas e de bem, né? Pessoas cristãs aqui no Brasil, pessoas de bem, né? Que vão procurar se manter consistentes diante da situação, que é o que todos nós temos que nos manter. As pessoas de bem têm que se manter consistentes. Amanhã ou depois, eu posso estar aqui trabalhando aqui na minha casa e entrar, o Estado se tornar totalitário e os agentes invadirem a minha casa, meter um tiro na minha nuca e confiscar toda a minha biblioteca. Isso pode acontecer. É possível. Pode não ser tão provável nesse momento aqui no Brasil, mas é possível isso acontecer, né? Tudo é possível aqui, né? Assim como é possível que realmente o Lula seja preso como deveria, punido como deveria ser punido, e que o Bolsonaro, sei lá, ganhe nas eleições e realmente faça uma mudança da água para o vinho, vamos dizer assim, aqui no Brasil. Tudo é possível, mas no momento a situação ainda prossegue negativa. Por isso que não dá para ver uma série de pessoas, às vezes jornalistas profissionais aí comemorando, soltando foguete porque o Lula foi preso. Pelo amor de Deus, meu. Pô, cai na real, meu, a coisa não mudou. O perigo está aí, o perigo sempre está aqui. Para qualquer pessoa que estuda, que leia os evangelhos, qualquer pessoa que saiba estudar, que sabe aprender as coisas, sabe que aqui o mundo é perigoso. Em nenhum momento você vai ter a proteção que você quer. Em nenhum momento as coisas vão ser tão seguras e tão utópicas como as pessoas estão fazendo. Sobretudo depositando todas as suas esperanças no Jair Bolsonaro. O Bolsonaro não pode abarcar tudo isso aí. Ele pode resolver talvez algumas coisas, mas não todas. E aquela coisa, as pessoas só estão preocupadas mais com emprego. Eu não vi nenhuma pessoa indo lá protestar contra o PT sobre a marca negativa, né? O prejuízo que ele causou na cultura, nas escolas, nos hospitais. Poucos protestos se voltaram contra esses problemas que ele causou. O movimento abortista, por exemplo. Eu não vi ninguém fazer mobilizações nacionais assim, que se colocassem contra o aborto, que é uma coisa muito grave aqui no Brasil, né? Não houve uma mobilização em grande escala como aquela a favor do impeachment da Dilma, que fosse também contra o aborto aqui no Brasil. Não houve. São pequenos grupos que estão fazendo isso. Eles não conseguem ter força, né? Por quê? Porque as pessoas estão pensando em dinheiro, estão pensando nos empregos, né? Estão pensando em viver bem, em ganhar bem, e não estão pensando em realmente melhorar de dentro para fora, né? Não estão pensando em sublimar os seus espíritos, em se tornar mais intelectuais, em se tornar mais informadas, mais inteligentes. Elas estão pensando em dinheiro, e é por isso que elas querem Lula na cadeia. E a maior parte das queixas é isso, é a falta de emprego. Garanto que se o PT, por mais corrupto que fosse economicamente, não tivesse provocado esse prejuízo nos cofres públicos e não tivesse causado prejuízo em termos de emprego, dificilmente as pessoas continuariam a se queixar do governo de uma maneira crônica e superficial, mas não se sentiriam tanto prejudicadas, porque estão acomodadas com uma vida, querem mais uma vida abastada, né? Querem viver dos prazeres materiais, mas não estão interessados muito no prazer, no desenvolvimento espiritual, que vai além de tudo isso aqui. São poucas pessoas que estão preocupadas com isso. Por exemplo, no site Pro Vida Anápolis, você tem o padre Luiz Carlos Lopes da Cruz, há anos e anos publicando artigos e fazendo divulgações a respeito do que é o aborto, do que são os movimentos abortistas e do perigo disso, não só para a vida das pessoas, mas para o espírito, tá? Que é um movimento totalmente desumano. Então pode ser que as pessoas se tornem muito bem, as pessoas consigam, por exemplo, resgatar uma segurança econômica e que os empregos proliferem aqui no Brasil ao longo do tempo, né, na medida em que esses processos todos, né, se concluam. Mas ainda assim as pessoas vão continuar, né, desligadas, desatentas a todo esse movimento desumano que prossegue aí, né? Então as pessoas acabam se tornando frívolas, estão lá ganhando seu salarinho, trabalhando bem, curtindo a sua vida, e o movimento abortista, o movimento a favor de drogas, LGBT, né, infiltração de ideologia comunista nas escolas continua, né? Toda essa degradação cultural continua, mas se as pessoas estão com um bolso tranquilo, elas acabam não se tornando tão indignadas assim, né? Muitas vezes até aceitam
até aceitam um governo corrupto desde que isso lhes promova aumento de salário, promoções, carreiras, né? Muita gente pensa assim, muita gente que estava lá a favor do impeachment da Dilma pensa assim, né? Está mais preocupado só com dinheiro, com lucro, e não com uma melhora em todos os sentidos, né? De si, da sua esfera e da nação como um todo, né? É isso, então as pessoas querem que a coisa se resolva, mas em geral o brasileiro ele não quer realmente mudar, ele só quer ter sua segurança financeira.